Deus seja sempre louvado e honra e glória ao Cordeiro. Irmãos, eu me sinto da parte de Deus de ler a sua santa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, São Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22. A blasfêmia dos fariseus. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava. Dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistiria o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não o maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Porquanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, irmãos, muitos, não entendendo esta parte, às vezes confundem as coisas. Aqui o Senhor falava a respeito de algo muito importante, porque tudo que o Senhor fala é de grande relevância para a nossa fé. Que o Senhor não disse que o pecado que não teria perdão nunca seria tal pecado ou aquele outro pecado. Que o Senhor estava dizendo que o pecado que não teria perdão seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Logicamente, uma pessoa ignorante que não conhece o Evangelho, se lhe for anunciado o Evangelho e ele crer em Jesus Cristo como seu Salvador, aceitá-lo como seu Salvador e for batizado, logicamente que os seus pecados passados são perdoados, porque a palavra de Deus não vai invalidar a crença daquela pessoa que creu e nem tampouco o batismo que ela foi batizado. Então aqui fala de alguém que já foi batizado, que conhece a palavra de Deus e que vem contra aquilo que está escrito de mais sagrado, que é a palavra de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e nos seus feitos e nos seus milagres. Aqui não quer dizer, irmãos, que eu não concordar com uma denominação ou com uma liturgia de algum culto, estou blasfemando contra o Espírito Santo. O concordar ou deixar de concordar com uma ideologia humana não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu deixo de concordar com a palavra de Deus, quando eu deixo de crer que a palavra de Deus é palavra de Deus, começa a ser gerado naquela pessoa um espírito de blasfêmia. Porque como eu posso dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus ou que ela contém apenas a palavra de Deus? Como eu posso dizer que na pessoa de Jesus Cristo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que o verbo estar é um verbo transitório? Vejamos que seria mais correto ser dito: na pessoa do Senhor Jesus há o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Colocando esse está, irmãos, nós estamos saindo fora e isso pode se tornar uma blasfêmia, por que não? Quando nós deixamos de crer em Jesus Cristo para crer em uma placa denominacional e caracterizamos aquela placa como a graça de Deus, também estamos descaracterizando a pessoa de Jesus Cristo e do seu Espírito. Porque em modo algum o Espírito de Deus disse que a placa de uma denominação seria a graça. A graça é Jesus Cristo. Quando eu deixo de crer na graça de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, eu estou deixando de crer no próprio Espírito de Deus que está nele. E isso pode se tornar uma blasfêmia se isso se enraizar dentro de nós. Por isso que temos que ter cuidado. E quando alguém nos ensina e nos exorta para que nós não entramos por esse caminho, nós não estamos blasfemando contra o Espírito Santo, apenas estamos ensinando para que a pessoa não vá para caminhos malignos. Como é que eu posso dizer, abrir uma igreja e dizer que só aquela igreja é que tem o Espírito Santo, as outras não têm? Aí eu vejo a manifestação numa outra igreja e digo que aquela manifestação não é de Deus, é do outro, que eu nem vou falar o nome. Será que não estaria aquela pessoa blasfemando contra o Espírito Santo? Porque acha que somente a sua igreja é que tem o Espírito Santo? Ora, irmãos, o próprio Senhor Jesus, numa parte da sua santa palavra, foi indagado pelos seus apóstolos, porque eles encontraram alguém que expulsava os demônios e que pregava o evangelho, e o Senhor Jesus disse a eles, eles disseram ao Senhor, Senhor, nós vimos alguém que falava do teu nome, que expulsava os demônios, mas nós o impedimos. Eles não fizeram aquilo por maldade, mas aquele que estava pregando pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, deixai, pois, porque aquele que não é contra nós é por nós. Então, se você pertence a uma denominação e você não concorda com a liturgia da outra denominação, você não precisa falar, ore, fique em paz. Agora, se você não concorda com a liturgia e você diz que aquela liturgia daquela denominação está errada, você não pecou contra o Espírito Santo, você está falando da liturgia. O que você não pode falar é da palavra inspirada por Deus. Diz aqui, toda a palavra de Deus é apta para corrigir, ensinar, redarguir. Por isso que nós não podemos dizer que que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando falamos isso, estamos abrindo uma precedência para que o diabo venha colocar na mente de alguém que a Bíblia não é verdade. Se eu contrariar o que está escrito aqui dentro das Escrituras Sagradas e não acreditar mais que o Espírito de Deus que inspirou homens de Deus, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é você discordar de uma ideologia ou de uma liturgia. Às vezes a pessoa... Que liturgia teve o eunuco quando foi batizado por Filipe? Quem ensinou o eunuco depois que Filipe foi arrebatado até Azoto? Não foi o Espírito Santo, irmãos? Filipe não ficou com ele ensinando como é que ele deveria ser, como é que ele deveria agir, que a esposa dele tinha que fazer assim, ou que tinha que fazer assado. Não, Filipe apenas pregou o que estava lá em 53 de Isaías, explicou a ele, porque ele já estava lendo, e logo após, o Senhor já arrebatou ele para uma outra cidade, porque o Espírito Santo se encarrega de nos ensinar. O Senhor disse, eu vou para o Pai,
E não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, que vos ensinará e colocará na vossa boca toda palavra que convém ser colocada. Quando uma denominação faz parte de alguma sociedade secreta, quando algum membro daquela denominação compactua com algo diabólico, aquela pessoa está dividindo a glória de Deus, ou melhor, está tirando a glória que era para Deus e dando para o outro. E muitas das vezes, no caminhar dentro dessa instituição, se fazem pactos malignos. Esta pessoa automaticamente já está pecando contra o Espírito Santo. Ele pode depois pregar, ele pode depois falar, ele pode até expulsar demônios, pode até fazer cair fogo do céu. Não adianta. O Senhor vai dizer para ele naquele dia: não vos conheço, porque fez pacto com o adversário, blasfemou contra o Espírito Santo. Mas ele não xingou, ele não falou nada, mas ele adorou outro Deus. Não, mas lá não tem outro Deus, é o mesmo Deus, lá não é uma religião, lá é uma entidade. Irmão, seja coerente e entenda que tudo que foge do princípio bíblico não é Deus. Se eu, como servo de Deus, fugir daquilo que está escrito aqui, irmãos, como posso apregoar a palavra? Posso, sim, posso levantar numa igreja qualquer, em qualquer denominação, qualquer congregação, e às vezes o Espírito de Deus não está mais naquela pessoa. Não quer dizer que ela não pregue, ela pode pregar, mas ela vai pregar o quê? Inteligência, sabedoria, conhecimento? O povo não vive disso, o povo quer comer a palavra da vida. O povo quer entender a Bíblia. O povo não quer saber que a porta vai abrir ou vai fechar. Isso cansamos de ouvir. Tem muitos, ainda há poucos dias, um determinado irmão, não vou dizer da onde, me ligou, porque foi em um lugar buscar a palavra e várias vezes confirmado para mudar de cidade. E o irmão que estava lá dizia que Deus manda lhe dizer, que o Espírito Santo te fala, que você vai chegar lá e vai ser abençoado. Irmão, a primeira coisa que aconteceu com o irmão, ele pegou uma depressão, ficou na cama, está sofrendo até o dia de hoje. Agora eu pergunto, como fica essa situação, irmão? O homem tomar o lugar do Espírito de Deus e dizer que é Deus que está falando. Por isso que temos que ter cautela e cuidado quando abrimos a nossa boca. Por isso que diz, aquele que tem o dom de Deus deve ter também, acima de tudo, o cuidado e o zelo para que este não venha deixar ser idolatrado a si mesmo. Por isso que às vezes Deus permite coisas nas nossas vidas. Coisas aconteceram comigo para mim aprender o que estou falando agora. Blasfemar contra o Espírito Santo não é dizer que aqueles que estão naquela denominação vão todos para o inferno. Não é isso. Blasfemar contra o Espírito Santo, as pessoas podem até falar isso, porque não têm conhecimento e às vezes falam. Quantos que estão no mundo e falam isso? Eu sou testemunha. Meu pai, ele não era crente, e ele achava que eu ia para o inferno, porque eu estava congregando. Ele falava isso, mas ele não tinha entendimento. Minha mãe não conhecia, falava coisas, mas depois que ela conheceu, ela obedeceu, pronto, aquilo ficou para trás. Então ela não blasfemou, ela foi batizada e Deus a perdoou. Agora nós que conhecemos a palavra, se falarmos que a palavra não é a palavra, ora nós estamos correndo risco. Não quero deixar aqui uma condenação, mas quero deixar aqui, irmãos, um alerta. Blasfemar contra o Espírito Santo é você não crer mais em Deus, é você não crer mais na palavra que está escrita, não na palavra falada, porque a palavra falada, o homem pode falar o que quiser.
Veja, irmãos, como eu acabei de falar, conheci pessoas que falaram da minha família, que eu estou perdido, porque deveria ser de tal igreja, seguir tradições. Eu não vou falar qual a igreja, vocês já sabem. Tradições humanas, que lá tinha que fazer isso, fazer aquilo, frequentar determinadas... Não era uma igreja cristã genuína, não era uma igreja evangélica, e tinha que cumprir aqueles requisitos. E por não cumprir, muitos acham que a gente vai para o inferno, porque ele não fez a primeira comunhão. Eu, com todo respeito com todos os católicos, não estou falando mal de ninguém, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, mas existe o fanatismo. E o fanatismo, irmão, é uma coisa que não deve haver entre nós. Nós temos que ter cuidado. Porém, as pessoas estão na inocência, não sabem. Quando conhecem o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, eles creem em Jesus Cristo, são batizados e aquilo não lhes é imputado como pecado, porque eles ainda não conheciam. Mas quanto àqueles que conhecem a Bíblia como a palavra de Deus, é inadmissível, dentro do meu conceito, cada um tem o seu conceito, não estou aqui para generalizar, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por causa de tradução ou por causa de alguma coisa, isso para mim, irmão, não adianta você colocar no comentário, porque não vai mudar a minha ideia. A palavra de Deus é a Bíblia, o Espírito Santo é santo e tem que ser respeitado. E a opinião sobre liturgias ou sobre maneiras de culto, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu posso ter uma opinião que não condiz com a opinião do outro, mas não quer dizer que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, na minha igreja o culto é assim, assim, assim. Eu posso dizer, eu não concordo com esse tipo de culto, desse jeito. Mas, como é a palavra? Qual o teor, qual o centro da vossa pregação? Ah, nós pregamos que Deus vai dar carro, vai dar casa, que vai dar dinheiro, que a pessoa vai ficar milionária. Irmão, peraí, aonde que o Espírito Santo está preocupado com isso? O Espírito de Deus quer que você se salve. Quer consolar o teu coração no momento da tua angústia. Ah, então Deus não pode me abençoar materialmente? Claro que pode, quem disse que não? Porém, a maior riqueza, eu te pergunto agora, é você ter um carro? É você ter uma casa? É você ter muito dinheiro no banco? Porque você fez um pacto lá numa sociedade secreta? Você vai perder a sua alma. Só porque você fez um pacto lá, sabendo que você não podia, porque você já tem a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas onde está escrito que não pode? Lá também tem a Bíblia. Irmão, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas infelizmente tem homens que levam a Bíblia para qualquer lugar, não respeitando nem a palavra de Deus. Eu já vi, irmão, Bíblias sagradas jogadas no lixo. Já vi pessoas falar assim, olha, tua Bíblia ficou muito velha, queima. Eu conheci um irmão que a Bíblia dele está velhinha, antiga, de 1900 e não sei quanto. Ele tem até medo de queimar a Bíblia, pelo respeito das palavras que estão escritas aqui, irmão. Eu tenho um inário aqui, irmão, de 1920 alguma coisa, um inário italiano. Deve estar aqui comigo. Se estiver, eu vou mostrar para os irmãos. Não me lembro bem aonde está esse inário, mas um momento, irmãos. Se estiver aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Os irmãos vão ver, com licença. Está aqui, irmãos. Esse inário é em inglês, ok? É um inário em inglês. Ele foi compilado no ano... Está aqui, os irmãos podem ver. Tudo em inglês, não sei se dá para perceber aí. Todo ele em inglês. Ele era da igreja presbiteriana, ok? Pelo que me consta. Isso. Ele foi compilado no ano de 1958. Até tem aqui um pouco de
Ele está bem conservado, porém aqui uma traça, né, está no Brasil, entrou nele, né, dentro da estante. Mas os irmãos veem, 1958. Foi publicado em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Olha como é que está o inário, irmão. Vou queimar ele, irmão. Isso aqui é uma relíquia. Eu tenho outro inário aqui, irmãos, também. Nuovo Livro de Ine e Salme Spirituale. Olha aqui. Esse inário era de um irmão amigo do nosso saudoso irmão Luiz Franciscon. Certo, irmão? O irmão Franciscon deu esse inário de presente para o irmão. E o filho desse irmão, que já faleceu, que Deus já levou para o reino de sua glória, ganhou esse inário do seu pai. E ele, me conhecendo, há muitos anos atrás, me deu o inário. Está aqui, irmão. Ó. Parece que foi feito ontem. Agora eu já ouvi ensinamentos que tem que queimar o inário. Irmãos, vamos ter zelo com as coisas. Isso é um histórico. Queimar um inário não quer dizer que está blasfemando contra o Espírito Santo também. Mas, irmãos, a pessoa tem zelo com o carro, tem zelo com a casa e não tem zelo com uma Bíblia. Não tem zelo com um inário que nós louvamos a Deus, irmãos. Uma relíquia. Eu estava esses dias procurando um inário número 4. Eu tenho mais ou menos uns 20 inários número 4 aqui. Irmãos da congregação. E alguém me disse assim, ora, eu não tenho, o outro também não tenho. Ah, eu queimei, eu joguei fora. Irmãos, queimar, jogar fora. É porque tinha muito aqui no estoque, nós queimamos, porque, pelo amor de Deus, irmãos, esse dinheiro foi tudo queimado. Quer dizer, por que exageraram tanto? Se bem que isso também não é blasfemar contra o Espírito Santo. É só um cuidado que nós devemos ter, irmãos. Devemos ter esse cuidado. Se fosse o teu carro muito velho, você queimava ele também, jogava fogo, ou você mandava reformá-lo e vendia ele em algum lugar que guardasse ou que tivesse um museu de carros antigos? Você cuida mais do teu carro do que da tua Bíblia, irmão. Você cuida mais da placa da tua denominação do que da palavra de Deus. Se preocupa com a liturgia e ainda julga os outros, falando que eles estão na blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo que nem você não sabe o que é isso. Irmão, honre a palavra de Deus acima de todas as coisas e saiba que blasfemar contra o Espírito Santo é contrariar tudo que está escrito aqui. Agora eu pego um inário deste, de 1900, esse aqui é o inário italiano, irmãos. Esse inário aqui já é 1958, ele foi copiado em 1958, mas ele está aqui dizendo 1928, da Organização da Igreja Italiana. 1928. Você vai nos tópicos aqui desse inário, os tópicos de ensinamento do inário, certo, irmãos? Onde fala lá sobre a forma, não é? Da doutrina que foi realizado. Eu vou dizer já o dia certinho para mim não errar, irmão, certo? Porque eu também não sou nenhum perfeito. Eu não sei falar italiano, mas diz aqui delle chiese e organizzate italiane residenti negli Stati Uniti d'America approvate dagli anziani di essa nella prima assemblea generale tenute nella città di Niagara Falls, New York, nei giorni 30 aprile e 1 de março, ano de 1927. Eu não sei falar italiano, se eu errei, me perdoa. Nós crediamo e aceitamo la intera Bíblia come
infalibile parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, sulla perfetta regola della nostra fede e condotta, alla quale nulla si può aggiungere e togliere, essendo essa la potência di Dio in salute ad ogni credente. 2 de Pietro 1 e 21, 2 Timóteo 3, 16, 17 Romanos 1, 16. Segundo, nós crediamo che há uno solo Dio vivente, vero, eterno, di infinita potenza, criadore di tutte le cose, e che nella unità di esso vi sono tre persone distinte, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Efésios 4, 6, Mateus 28, 19, primeiro, depois Giove 5, 7. Eu não sei falar italiano, irmãos, mas está aqui. Isso foi feito em 1927. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pega o Inário agora, de 1900, agora que saiu agora, o Inário Novo, o Inário 5, está dizendo lá. Nós cremos que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Agora eu pergunto, eu vou crer nisso aqui, que foi Deus que revelou, ou não foi Deus que revelou, irmão? Porque mudou. Se mudou, então Deus não está revelando mais nada para os irmãos? Como que Deus revela uma coisa em 1927 e agora Deus revela outra? Irmãos, vamos ter um pouco de paciência, vamos ter um pouco de consciência, perdoa. Isso sim é ir contra o Espírito Santo, porque eu creio no que está aqui, porque o que está aqui nesse cenário não foi crianças, foi homens espirituais que oraram. Os irmãos mais velhos me perdoem, mas hoje se deixam influenciar muitos por pensamentos que não vêm da parte de Deus. Se eu falar isso, já vão dizer que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Porém, eu tenho o meu direito de defender a obra de Deus que foi desde o princípio. Deus seja louvado.